Olá pessoal, com muita alegria, professor Clebson aqui, fazendo mais um videozinho para vocês, tá certo? E nesse vídeo eu quero aqui finalizar o capítulo 8 com vocês, tá? Pessoal aqui do 7º ano, tá certo? O capítulo 8 ele tratou sobre cultura, uma construção plural. Nós já conversamos sobre esse capítulo ali nas nossas lives. Acredito que vocês já estão bem inteirados sobre essa temática, tá certo? Mas eu quero aqui fazer um apanhado com vocês rapidinho, tá certo? Nessa aula de hoje. Então nós temos aqui o contexto histórico da formação do Brasil, como nós já entendemos, né, que já começa a cultura brasileira como uma construção plural, que é a mistura, na verdade, né, dos indígenas, que é os americanos, com os europeus, que é o povo colonizador, né, e os africanos, que foi mão de obras depois dos índios, né, mão de obra escravizada aqui para a América, pelos colonizadores, certo? Mas aí no livro de vocês tem um texto que fala sobre cada índio, sua tribo. Que muitas vezes nós conceituamos a cultura indígena como sendo uma única cultura, quando na verdade não existe cultura indígena, existe culturas indígenas, isso no plural, né? Pelo fato de não existir só uma etnia indígena, só uma tribo indígena, só um meio de vida indígena. Existe uma variedade. Exemplo, está até no texto de vocês, no livro de vocês, por exemplo, Teremembé, que foi uma tribo indígena que habitou o território tutoiense, né? Aí tem Tupi-Guarani, tem Potiguará, né? Potiguará, Tupinambá, temos Pitaguari. Isso tudo são, na verdade, Tapeba. Isso tudo são formas, são etnias diferentes, né? Culturas diferentes. Cada uma dessas tribos indígenas, elas têm as suas crenças diferenciadas umas das outras. Então não podemos de forma nenhuma generalizar cultura indígena, e sim culturas indígenas, certo? Existem diversas culturas indígenas. Existem aqueles índios, hoje existem índios no Brasil que eles se vestem igual nós, né? Igual nós, que nos consideramos povo brasileiro civilizado. Já tem outros que não, andam seminus, que são outras tribos indígenas. Então, cada um, ele exerce os seus costumes, certo? Aí nós temos também, tratando sobre o assunto ainda, sobre as culturas brasileiras, né? As culturas brasileiras, elas estão divididas em dois amplos campos, a cultura brasileira, né? Na verdade, não é cultura brasileira, as culturas brasileiras. Nós já meditamos, já conversamos através das nossas lives sobre, em cada estado nós vemos uma diferenciação do povo, costumes diferentes, formas de manifestações culturais diferentes. Em cada região do Brasil existe isso. Mas eu quero falar aqui com vocês sobre outra coisa, sobre o que existe no Brasil de cultura erudita, como em todos os países existe a cultura erudita e a cultura popular. O que é, na verdade, a cultura erudita? A cultura erudita, na verdade, ela está centralizada no sistema educacional dos eruditos. O que quer dizer erudito? As pessoas sábias, as pessoas inteligentes, as pessoas que na verdade, são a classe pensante de um país, certo? Onde está ali as grandes universidades, os sistemas educacionais do Brasil. Essas pessoas, elas fazem parte da cultura erudita, certo? Aí nós temos, né, contrapondo a cultura erudita, mas no outro extremo da cultura, das culturas brasileiras, nós temos a cultura popular, né? O que é a cultura popular? A cultura popular, na verdade, ela está centralizada, né, ou ela está centralizada na cultura iletrada. É a cultura, vamos dizer, que não faz parte do sistema educacional, mas é a cultura do povo, certo? É a cultura do homem sertanejo, é a cultura, vamos dizer assim, interiorana,
vamos imaginar em cidades grandes, vamos pensar a cultura dos suburbanos, né? A cultura do favelado, dessas pessoas. Então, nós temos aí a cultura popular, que é a cultura das manifestações do povo, que faz muita parte dessa cultura o senso comum, né? As pessoas do senso comum. E para fechar, né, nós temos a antropologia como sendo a ciência que estuda a humanidade em todas as suas dimensões. A antropologia. A antropologia é o estudo da humanidade, é o estudo das civilizações. É a ciência que se ocupa com isso. Quando nós estudamos a história, a antropologia está alencada ao estudo da história, para poder dar subsídio ao contexto histórico, ao estudo histórico. Então, o que nós vimos aqui no capítulo 8 foi essa diversidade cultural, foi essa construção plural da cultura. Eu como ser humano, eu tenho uma cultura, mas essa cultura ela foi formada ela é formada por culturas plural de várias pessoas que de uma certa forma vamos dizer assim, investiu, impregnou em mim um pouco da sua cultura. E por isso, toda a história da cultura é uma história plural, é uma construção plural. Ok, gente? Que Deus abençoe todos vocês, que vocês venham refletir nesse vídeo, que vocês venham ter a ajuda através desse vídeo para vocês resolver os últimos questionários do capítulo 8, tá certo? Valeu, até a próxima.